Todos achavam que ele era um perdedor sem futuro. Mas ele é um meio-demônio, chave para derrotar vampiros que dominaram o mundo. A história começa com Yu, um desconhecido cujos pais o odiavam desde o nascimento. Sua mãe achava que ele era um demônio, e o fazia viver com medo, até que tentaram matá-lo. Após o terrível incidente, ele foi para um orfanato e decidiu viver isolado. Com o tempo e a ajuda de Mesha, percebeu o valor de ter uma família e criou laços com outras crianças. Mas a paz acabou quando um vírus letal surgiu, matando adultos e maiores de 13 anos. Yu e seus amigos tentaram fugir, mas foram cercados pelos vampiros Creep, o FBI, que os capturou e os levou para uma cidade subterrânea, onde todas as crianças sobreviventes foram forçadas a sacrificar seu sangue todos os dias para os vampiros. 4 anos se passaram assim, fazendo com que Yu se tornasse um garoto emo com problemas de raiva que é mantido sob controle por sua melhor amiga Mika, que aceitou a situação deles e aconselha Yu a cooperar com os vampiros para permanecer vivo. Um dia, eles veem um vampiro passar por cima da mão de uma criança como se não fosse nada, o que enfurece Yu, a ponto de ele tentar arremessar a mão de uma criança. Mesha segura a mão do vampiro adulto. Mesha implora perdão pela burrice de Yu, mas o vampiro ignora e tenta jogá-lo do parapeito. Yu só não cai porque um vampiro nobre aparece. O vampiro então solta Yu e vai embora. Aliviado, Mika o chama de Lord Farid e explica a situação. Lord Farid ri e pergunta a Mika se irá à sua mansão mais tarde, já que o FBI não pode detê-lo agora. Após Mika concordar, o senhor pergunta se Yu também vai. Antes de Yu xingá-lo, Mika explica que ele é tímido demais. Voltando, Yu diz confiante que poderia ter batido no vampiro e se irrita com Mika por se desculpar. Ele então pergunta como Mesha e Lord Freed se conhecem. Mika responde que o nobre é como um super pai, bebe seu sangue e dá guloseimas. Yu fica furioso por ele ter se vendido a um vampiro e sai. Ao voltar ao galpão do orfanato, se surpreende ao ouvir que estão fazendo curry. As crianças dizem que Mika trouxe os ingredientes para o banquete. Todos comem com entusiasmo, menos Yu, que observa a comida em silêncio. Depois que todos dormem, Mika finalmente aparece para se abrigar. Yu o confronta e se oferece para doar seu próprio sangue da próxima vez. Mas Mika protesta e diz que seu foco principal deve ser derrotar os vampiros. Yu admite, com tristeza, que nunca poderá derrotar os vampiros muito mais poderosos. Mas Mika o cala e diz que todas as outras crianças dependem de sua esperança para continuar. Eles se sentam juntos para comer o curry, quando Mika dá a Yu um revólver para usar contra os vampiros e mostra um mapa da cidade subterrânea que ele roubou da mansão de Farid. Ele revela que sempre planejou usar sua conexão com o nobre vampiro para encontrar uma saída daqui e pede a Yu que fuja com ele. Yu fica atordoado demais para falar por um tempo, mas finalmente pergunta qual é a vantagem de fugir se eles simplesmente morrerão depois de serem infectados pelo vírus. Mika não sabe a resposta, mas espera encontrar uma solução em 1 ano, antes dos 13 anos. Yu é convencido e eles acordam os outros para escapar. À noite, movem-se pela cidade em direção à saída do mapa. Porém, descobrem que é uma armadilha de Lord Farid. Ele os recebe com um sorriso, dizendo que adora brincar com os humanos. Antes que qualquer um possa reagir, ele se aproxima de uma das garotas em super velocidade e a morde, matando-a instantaneamente. Yu dispara a arma contra ele e erra, mas Farid fica impressionado com o fato de Miko ter conseguido roubar a arma e o mapa dele. Então ele revela que a saída no mapa realmente existe e que se eles conseguirem passar por ele, poderão escapar. Yu assusta todos disparando para o céu, mas Farid elimina todos, restando Mika e Yu. Mesha olha Yu e lembra que sempre serão família, pega a arma e corre para Farad. Antes de atirar, Farid o empala e corta seu braço. Surpreso, Yu surge atrás, pega a arma e atira. Ele então tenta desesperadamente arrastar Mika com ele para a saída, mas Miko o empurra e grita para que ele fuja. Finalmente, Yu se solta e foge até se encontrar em uma floresta nevada, onde é abordado por 3 pessoas encapuzadas que o chamam de garoto que foi profetizado para ser a chave para derrotar os vampiros. Ao ouvir isso, Yu os abraça e grita que fará de tudo para derrotar os vampiros. Depois de se acalmar um pouco, ele pergunta quem são eles, pois todos os humanos deveriam ter morrido. O homem ri e explica que os vampiros mentiram para ele, e que na verdade, embora o vírus tenha exterminado a maior parte da humanidade, 1/10 da população conseguiu sobreviver e está tentando reviver nesse novo mundo que também está sendo invadido por demônios. Em seguida, ele se apresenta como Guren, um tenente-coronel do Exército Imperial de Demônios, uma organização cuja missão é obter o máximo de
O professor do exército quer que Yu controle a nova civilização humana. Ele convida Yu a se juntar ao exército para obter poder contra os vampiros. Yu aceita e se torna membro. 4 anos depois, ele é um espadachim habilidoso e quer entrar na unidade de extermínio de vampiros. Ainda impetuoso, um dia ignora ordens e enfrenta sozinho um demônio cavaleiro do apocalipse. Ele salta no braço do monstro, corre para o rosto, corta o braço e acerta o peito. Quem poderia imaginar? Mas é suspenso por rebeldia e enviado a uma escola comum. Ele implora ao professor diante da classe, mas a garota atrás dele levanta um bilhete, revelando ser uma oficial chamada Shino, que o denunciará se ele não cooperar. Isso o cala imediatamente, mas ela coloca mais sal em suas feridas, ao dizer que sua suspensão não terminará, até que ele faça pelo menos um amigo. Yu não consegue acreditar no que está ouvindo, então ela continua, contando todas as fofocas que o tenente-coronel Geren lhe contou sobre o passado dele. Como uma terapeuta, ela supõe que ele não consegue se aproximar de ninguém e fazer amigos, porque seus pais morreram bem na frente de seus olhos. Ele tenta se livrar dela, mas ela o segue. Perto dos armários, vêem valentões provocando um nerd por seu almoço. Yu decide ignorar, mas eles exageram. Ele os confronta e avisa para pararem. O líder quer enfrentá-lo, mas Shino avisa Yu que sua suspensão aumentará se machucar um civil. Ele acaba levando um soco no rosto, e de alguma forma, se vê ajudando o nerd a levar comida para seus agressores. O nerd chamado Yoichi explica que a situação de bullying aconteceu depois que ele pediu a Yama, o cara que deu o soco em Yu, para ser adicionado ao seu círculo íntimo de amigos. Ele esperava que, se fizesse parte do círculo, poderia pedir a Yama que falasse bem dele para que pudesse entrar para o exército. Apesar de ter sido reprovado no exame de admissão, Yu se pergunta qual seria o valor da palavra de Yama, ao que Yoichi revela. Shino diz que Yama é um candidato com vaga reservada na unidade de extermínio de vampiros, a Moon Demon Company. Yu sente inveja e odeia Yama mais. Yuichi sabe que perdedores como ele não se alistam, mas quer vingar sua irmã, que se sacrificou para protegê-lo de um vampiro. Ao ouvir isso, Yu diz a ele que sua irmã não gostaria que ele arriscasse a vida, e que ele deveria continuar sendo um insulto. Sem mais nem menos, ele se livra de Yuichi. Mas, de repente, uma explosão acontece atrás deles, e um alerta sinaliza que um vampiro está solto na escola de camadas ao redor deles. Shino ordena que os 2 garotos sejam evacuados para que ela possa chamar a Moon Demon Company, mas Yu teimosamente diz que ele mesmo derrotará o vampiro, e foge. Ele passa correndo pela multidão de alunos em pânico e entra nos corredores vazios quando ouve um grito vindo de uma sala de aula. Lá, ele encontra um vampiro bebendo o sangue de uma aluna, enquanto Yama molha as calças. Enquanto se esconde em um canto, Yu ataca com sua espada, mas ela salta do caminho e avança em sua direção. Ele se esquiva por pouco do golpe, mas ela imediatamente o segue com um chute que o joga contra a parede e, em seguida, tenta socá-lo novamente. Ele mal consegue escapar e balança a espada mais algumas vezes, até que finalmente faz contato e corta o braço dela. Ela o agarra rapidamente e o observa em silêncio por algum tempo. Yu ouve a aluna soltar um suspiro trêmulo. Então ele diz freneticamente a Yuma para pegar a garota e correr. Em vez disso, o covarde patético grita que mentiu sobre ser um soldado para que todos o temessem. A vampira então regenera seu braço e pega uma vara que começa a balançar cegamente contra ele. Mas ele se esquiva. Yu a ataca e a golpeia várias vezes. Ela continua curando os ferimentos superficiais e volta para beber mais sangue da garota. Mas Yoichi entra de repente na sala de aula e a derruba no chão. Antes que o vampiro possa atacá-lo, Yu bloqueia sua mão, o que a deixa irritada, e ela empurra os 2 pela janela. Ao caírem, ele afunda sua espada no corpo dela, mas ela ri e diz que isso não passa de um arranhão para ela, e que vai gostar de beber o sangue dele antes do demônio da lua. A empresa chega. Nesse momento, outra espada a perfura, mas dessa vez, ela percebe com horror que se trata de uma arma amaldiçoada. O tenente-coronel Guren se despede dela com frieza e ela se desfaz em pó instantaneamente. Depois que a vampira se foi, Guren zomba de Yu por achar que ele poderia derrotar uma vampira com uma arma comum. Mas Yu insiste que ele estava muito perto de matá-la, e que já deveria se tornar um membro da Moon Demon Company. Guren o rejeita por não gostar de quem não trabalha em equipe, dizendo que ele não pode ser membro até ter um amigo. Então, Yoichi corre até Yu, aliviado por ele estar vivo, e o abraça tão forte que o deixa inconsciente. Em sua mente, ele volta ao local onde perdeu sua família do orfanato, e todos sorriem, enquanto Mika diz que está feliz por ele ter feito um amigo. Ele pede a Yu que cuide bem dele, e se despede porque o trabalho deles acabou. Antes que Yu possa entender, todos eles viram para o outro lado, e vão embora sem voltar atrás, apesar de Yu implorar para que não o façam. Quando acorda, ele se vê deitado em uma cama de hospital com Yoichi e Shin, sentados ao seu lado.
Shino dá a boa notícia de que tanto Yu quanto Yoichi são oficialmente membros da Moon Demon Company. Ela diz que está ansiosa para trabalhar com eles e pede um aperto de mão. Yuichi rapidamente estende a mão e Yu hesita, mas junta suas mãos. No dia seguinte, a garota salva do vampiro entrega timidamente uma carta de amor a ele e foge. Shino o provoca ao ver isso, irritando Yu, que pergunta por que ainda tem que ir à escola, se ele é parte da unidade de extermínio de vampiros. Shino dá de ombros e sugere falar com Guren, mas ele nunca está. Ela garante que o treinamento para a Moon Demon Company começou, e se for bem, ele conseguirá o que deseja. Ela tira uma chave, que vira o demônio coberto de chamas, seu contrato. O demônio vira uma foice gigante, revelando a Yu a natureza das Infernal Arms, armas amaldiçoadas que podem matar vampiros. Yu decide arrancar um Infernal Arm de Shin, mesmo ela dizendo que não podem ser usados por outros. Yu luta e se defende da foice amaldiçoada. No fim, ela libera o demônio da foice, que passa por ele e o deixa sem fôlego. Yu fica maravilhado com o poder das armas infernais e especula como será fácil derrotar os vampiros quando ele vencer. Mas ela o humilha dizendo que os vampiros geralmente estão armados com suas próprias armas empilhadas, e é por isso que Guren enfatiza tanto a importância do trabalho em equipe. Nesse momento, Yoichi vem correndo e se esconde atrás de Yu, que olha para trás e vê que os valentões do dia anterior o estavam perseguindo. Eles pedem a Yoichi que pare, dizendo que querem ser seus lacaios após vê-lo lutar contra o vampiro. Yoichi não gosta do sucesso e pede que o deixem em paz. Yu os critica por quererem ser capangas de quem intimidavam antes. Yama diz que estão desesperados e precisam da ajuda de Yoichi ou Yu para usar sua conexão com o exército e descobrir o que aconteceu. Yu, o amigo Yuji, entrou na Câmara Proibida e desapareceu. Yu não sabe sobre qual câmara falam, mas Shan-Oh os repreende por invadirem a área restrita. Ela diz friamente que o amigo foi pego pelo exército e pode receber pena de morte e sai. Mais tarde, o trio se reúne e Yu pergunta sobre a Câmara Proibida. Shin-Oh explica que há rumores de que se trata de um dos 7 mistérios da escola, mas que na realidade é o local de treinamento da Moon Demon Company. É estritamente fora dos limites, pois se uma pessoa inexperiente entrar, ela pode ser possuída por um demônio. Ela então decide que Yu está pronto para o próximo estágio de seu treinamento e os leva por corredores sombrios e escadas que levam às profundezas do subsolo, onde ela afirma que reside um demônio. Ela explica que a escola é um espaço de treinamento para a Moon Demon Company. Quem resiste à energia maligna é recrutado para exterminar vampiros. Chegam a uma porta com talismãs, onde só os chamados pela unidade de extermínio podem entrar. Yu, determinado a conseguir seu braço infernal, abre a porta para vencer o demônio. A primeira coisa que ele vê é um Yuji enlouquecido segurando um machado gigante. Shino diz a ele para manter distância e simplesmente observar enquanto a unidade de extermínio chega para resgatar Yuji. Obviamente, Yu a ignora e ataca Yuji com sua espada para pegar os olhos. Yuji se vira e bloqueia a espada antes que Yu possa atacar novamente. Shino faz uma barricada com a foice e insiste que ele ainda não pode derrotar um demônio e que se tocar o braço infernal com as próprias mãos, será possuído pelo demônio. Assim como Yuji. Como de costume, Yu faz exatamente o oposto e joga fora sua espada para lutar com Yuji com seus próprios punhos. O possuído Yuji balança o machado 2 vezes, mas Yu desliza por baixo dele, agarra o machado e acerta a cabeça de Yuji com o joelho. Ele se sente muito bem por ter colocado as mãos no braço infernal e se vira para comemorar com Shin. Mas se vê no velho galpão com sua família do orfanato, que o olha confusa e pergunta por que ele parece tão perdido. Eles pedem que ele se junte a eles na mesa porque o jantar está esfriando, e Yu é levado a pensar que isso é normal. Quando ele está prestes a dar sua primeira mordida, Mika pergunta como está indo sua revolução contra os vampiros, e quando ele criará um abrigo seguro para eles, como prometeu. Yu não sabe o que dizer, e pergunta se eles estavam vivos durante todo esse tempo, ao que eles respondem casualmente que estão todos mortos. Eles lembram Yu de quando o vampiro matou todos e ele fugiu. Yu nega, mas Mecha zomba por não vingar-se. Abraçando Yu, sussurra que ele deve ficar mais forte para vingá-los, e que Mika pode dar poder se Yu aceitá-lo. Atordoado, Yu concorda, mas quando a escuridão o envolve, ele agarra Mika. Ele quer saber quem é realmente, pois Mika não apoiaria sua vingança. O falso Mika grita que é real, enquanto o mundo de Yu se desintegra e Mika vira um demônio. Em seguida, Yu desperta, surpreendendo Shinoa,
que diz que ele escapou das alucinações do demônio com força de vontade, sem feitiço de contrato. Yu olha esperançoso para o machado e pergunta se o braço infernal é dele. Ela diz que Guren decidirá a arma e supervisionará o contrato com o demônio. Ela acha que ele começará a treinar aqui com a unidade de extermínio amanhã. Yu se anima ao sentir que está mais perto de seu objetivo. No dia seguinte, Yu se atrasa para o treino após levar um soco de um colega por esbarrar nele. Ao chegar, Shino leva ele e Yoichi a uma aula com Guren, que está sentado de olhos fechados. Ao vê-los, Guren quebra o silêncio e os apresenta à turma como idiota e covarde. Yu, orgulhoso, declara em voz alta que não está ali para fazer amigos, que o que foi ensinado aqui é inútil e que ele será o único a receber a melhor arma. Gurdon lhe dá um tapa na cabeça para calá-lo e ordena que ele se sente. Ele encontra um assento vazio, mas percebe que alguém está com as pernas em cima da cadeira. Então pede que tirem os pés fedorentos de lá. Depois de ser ignorada algumas vezes, a pessoa levanta o livro que está em sua cabeça, toda irritada, e Yu instantaneamente a reconhece como o cara que lhe deu o soco. Eles começam a brigar, e Guren questiona as habilidades de Shinoa, que recrutou Yu e Kimi. Shinoa admite que Kimi provocou Yu para testar sua habilidade, e ela apenas observou. Guren, cansado, chuta os dois e continua a aula. Mais tarde, os estagiários se reúnem na arena, onde um membro sênior da Moon Demon Company explica que ela estará avaliando as habilidades de todos para determinar se estão qualificados para o teste de aptidão do Infernal Arm, que será realizado na próxima semana. O objetivo de sua avaliação é medir o quão bem eles podem trabalhar em equipe, se ela os instruir a formar pares. Yu se volta para Yuichi, mas Shino já o escolheu, deixando Yu olhando em volta, até perceber que a única pessoa que ainda não formou par é Kimi. Os dois tsunderes são algemados juntos, mas ficam a 1,5 metro de distância um do outro porque não são gays. Depois disso, a porta da arena se abre e vários bonecos amaldiçoados do exército saem lentamente. Um deles tenta dar um soco em Yoichi e Shino, que rapidamente se afastam. Yu e Kimi decidem ser os primeiros a derrotar uma fera, mas acabam indo em direções opostas, o que faz com que sejam puxados para trás. Eles começam a falar mal um do outro, até que um boneco amaldiçoado aparece atrás deles e lhes dá um soco gigante. De repente, todos os bonecos congelam e os palestrantes instruem Kimi a correr para o hospital porque a condição de sua irmã se deteriorou rapidamente. Kimi diz ao instrutor que ele não irá e que ela deve retomar o treinamento, mas Yu argumenta que ele deve colocar sua irmã em primeiro lugar. Kimi diz a ele que não se meta em seus negócios e que ele precisa fazer parte da Moon Demon Company, não importa o que aconteça. Ele pede ao instrutor para retomar o treino, mas Yu o soca e diz que se sua família morrer, ele não os verá mais. As palavras de Yu tocam Kimi, e eles vão ao hospital. Yu descobre que a irmã de Kimi está com o vírus mortal que devastou a humanidade. O médico informa que conseguiram estabilizá-la, mas ela não aguentará muito com o tratamento convencional. Tratamento. Kimi já está ciente disso e planeja se tornar parte da Moon Demon Company em breve para poder transferi-la para as instalações do exército, onde ela terá muito mais chances de ser curada. Depois de checar a irmã, Yu e Kimi se sentam do lado de fora do hospital, onde Yu fala sobre como ele agora entende que a razão pela qual Kimi é tão mal-humorado é a condição de sua irmã. Kimi reclama que a culpa da nota baixa é de Yu, então Yu o encoraja, dizendo que não importa a nota ou não entrar na Moon Demon Company, ele encontrará outro jeito de conseguir o que quer. Kimi admite que Yu estava certo e pede desculpas por envolvê-lo em seus problemas e pelas notas ruins. Em outra cidade, um cavaleiro do apocalipse demoníaco aterroriza civis até um vampiro camuflado. O demônio aparece e o mata. Ele é nada mais nada menos que Mika, que não morreu no dia da fuga de Yu, mas foi salvo ao ser transformado à força em um vampiro ao beber o sangue da princesa cruel, que deseja usá-lo para seus próprios objetivos egoístas. Depois que os humanos são salvos, os vampiros anunciam que a cidade está agora sob seu controle, e que todos os civis serão protegidos desde que doem seu sangue. Uma garota que foi salva pela intervenção de Mesha se aproxima dele e lhe oferece seu sangue como agradecimento. Mas ele a rejeita, e em silêncio, observa o desenrolar de tudo. Mais tarde naquele dia, Mika participa de uma reunião dos nobres vampiros, onde a princesa cruel declara guerra contra o exército imperial de demônios, por invadir continuamente os territórios dos vampiros, matando vampiros usando magia, e o mais importante, fazendo experimentos com seres chamados Seraphs. Enquanto todos comemoram, Mika pensa consigo mesmo que precisa resgatar Yu antes que seja tarde demais. De volta à unidade de extermínio de vampiros, Yu ataca Guren de surpresa. Depois de finalmente caçá-lo após 10 dias, Yu inevitavelmente cai de bunda no chão, mas ainda assim, late suas frustrações por não ter recebido um braço infernal. No entanto, surpreendentemente,
Guren concorda em lhe dar um, e ainda acrescenta que enviará Yu para a linha de frente, o que é tudo o que Yu sempre quis ouvir. Depois dessa conversa, Yu encontra Shino, que o parabeniza por ter conseguido um contrato com um demônio. Yu dá uma resposta morna, pois acha que Guren vai se desfazer dele, mas Shino afirma que Guren tem muitos defeitos, mas ele sempre mantém uma promessa. Mais tarde, na sala de aula, o professor devolve os testes escritos dos alunos e os lembra de que a nota determinará o grau de Infernal Arm que lhe será concedido. Yu olha ansiosamente para seu trabalho e fica atônito ao ver que tirou nota 0. Antes que ele possa escondê-lo, Shin-Oh o agarra e corre pela sala, zombando dele. Quando ele a pega, ela já colocou sorrateiramente o teste na mesa da frente, onde os outros alunos se reúnem e descobrem que ele tirou 0. Yoichi tenta defendê-lo dizendo que seu japonês deve ser fraco, porque ele passou a maior parte de sua vida na cidade subterrânea, com vampiros que falam inglês, e não tem patente. Mesmo assim, Kimi o critica enquanto mostra sua pontuação perfeita, e tudo termina com ele se enfrentando, como sempre. Nesse momento, Guren entra na sala para checar o tumulto, o que faz com que Yu o confronte para saber se ele ainda receberá seu braço infernal. Kimby o afasta e confronta Guren também por ter desaparecido por 10 dias, e insiste que todos estão prontos para fechar contratos com o demônio. Guren pergunta sarcasticamente se eles acham que podem enfrentar um demônio. Ambos concordam teimosamente e discutem sobre quem tem mais chances. Guren pergunta à professora sua opinião, e ela diz que Yu e Kimi são mais fortes do que ela era na idade deles. Surpreendentemente, Yoichi é o aluno que mais resiste às tentações de um demônio. Intrigado, Guren decide agir por conta própria e puxa uma espada, dizendo que se morrerem é por falta de treino. Ao cravar a espada no chão, a sala se enche de escuridão, causando dor. Os alunos caem, mas Yu e Kimi resistem, enquanto Yoichi observa preocupado com todos desmaiando. Pouco depois, Guren retira sua espada e tudo volta ao normal, após o que ele afirma que todos os que ainda estão conscientes têm o que é preciso para fazer parte da cerimônia de contrato das armas infernais se continuarem treinando. E os que ainda estiverem de pé receberão um teste para a série Black Demon, que é a mesma classificação de sua espada atual. Ele dá uma última olhada ao redor e decide que essas pessoas serão Yu, Kimi, Yoiki e Shinoa, a última das quais ele parece estar desapontado, mas não espera menos do que isso porque ela é da família Lee do Exército Imperial. O grupo está sendo conduzido por Guren para o julgamento quando a professora expressa suas dúvidas sobre deixar Yuichi tentar a série Black Demon, porque ele não é forte o suficiente para aceitar um demônio. Gurel diz claramente que, se ele não for forte o suficiente, morrerá, mas a professora ainda persiste, levando Guren a dar a Yoichi a chance de ir embora se não quiser arriscar a vida. Yu e Kimi o aconselham a ir embora, mas depois de se lembrar da cena de sua irmã sendo morta por um vampiro, ele decide ficar. Depois disso, Guren os conduz a um elevador que os leva para o subsolo. Yu e Kimi tentam aliviar os nervos de Yuichi de suas próprias maneiras, enquanto Shino provoca Kimi por precisar usar uma mesa como apoio durante o teste de Guren. Quando Yu contribui com seu próprio assado, Guren o adverte para não pegar leve, pois esse demônio não será nada parecido com o demônio que ele enfrentou antes. As portas do elevador se abrem, e além delas, há um salão gigante com rostos negros de demônios por todos os lados. Guren explica que o salão contém todas as armas da série Black Demon, e que cada pessoa precisa escolher uma arma de sua preferência, e entrar em um círculo ritual, após o qual a cerimônia de contrato começará imediatamente. Se triunfarem sobre o demônio, adquirirão o poder dele, e se falharem, serão mortos pelo poder dele, ou se transformarão em um demônio, e em vez disso, serão mortos por Guren. Alimentado por seu desejo de matar os vampiros que tiraram Mika dele, Yu avança corajosamente e desembainha uma katana. Logo depois que todos escolhem uma arma, começa a cerimônia de contrato. Kimi se encontra na casa de sua infância, onde costumava cuidar de sua irmã doente. Sua frágil irmã está na cama, como sempre, e grita de dor. Ele corre para vê-la, mas ela diz que se ela for um fardo muito pesado, ele deve deixá-la. Ele a interrompe, recusando e dizendo que, se ela morrer, morrerão juntos. Ela diz que o ouviu chorar à noite, pela dificuldade de cuidar dela e por querer deixá-la. Kimi fica atordoado e questiona se ouviu errado, mas sua irmã repete com voz sinistra, dizendo que ele chora por ser ganancioso e só pensar em si mesmo. Isso o faz perceber que não está de volta em casa, mas em uma alucinação criada pelo demônio. No entanto, o demônio ressalta que se trata de uma memória com seus verdadeiros sentimentos misturados. Kimi fica furiosa e grita com o demônio para que ele cale a boca. Enquanto isso, Yu se encontra no orfanato, mas ele está completamente vazio. De repente, Mika aparece atrás dele, vestindo as roupas que eles foram forçados a usar na prisão subterrânea de vampiros. Ele acusa Yu de ter fugido e abandonado sua família quando eles mais precisavam dele. Mas isso não afeta Yu nem um pouco, que diz firmemente ao demônio que ele deve parar de fazer jogos mentais porque ele já conhece todos os truques. O Demon Bika sorri.
e uma nuvem negra começa a sair de sua boca e se solidifica em espinhos negros que perfuram o corpo de Yu para prendê-lo. Mika cai no chão, de onde surge um demônio negro com olhos vermelhos, e diz que agora percebe que Yu não caiu em sua alucinação porque já havia experimentado um demônio antes, mas esse demônio era muito mais fraco e é muito mais capaz de quebrar sua mente. Yu diz a ele para se calar e entregar seu poder a ele. O demônio o avalia por algum tempo e pergunta se ele quer seu poder para se vingar da família que ele achava que nunca teria. Quando Yu confirma isso, o demônio diz que está disposto a emprestar todo o seu poder a ele, se for para esse fim. Isso surpreende Yu, que não achava que seria tão fácil. Mas, de repente, uma voz vinda de trás diz que isso não é suficiente. Yu tem um mau pressentimento e olha para trás e vê os corpos mortos de todos os seus amigos. Uma das garotas abre os olhos e diz que o demônio não dará seu poder a menos que ele se dedique completamente à vingança. O demônio concorda e diz que não dará seu poder, afinal, e desaparece em seu lugar. Mika aparece e brinca, perguntando se Yu os deixará de novo. Outro amigo faz a mesma pergunta. As crianças brincam dizendo que Yu nunca faria isso, como se zombassem dele. Mesha diz que Yu é injusto por fazer novos amigos, como Yoichi e Kimi, esquecendo-os. Yu nega. Mika diz para ele provar, desistindo dos novos amigos, pois os órfãos são sua única família. Todos cantam, como em transe, que Yu deve se vingar. Yu grita para que se calem e lhe deem poderes do demônio, para proteger os preciosos. Isso rompe os grilhões e ele se vê num vazio, onde o demônio aparece em. Yu concorda em ceder seu poder porque gosta dele. Antes que Yu se anime, ele avisa que o possuirá se seu coração vacilar. Após aceitar, o demônio se apresenta como Azura e diz para invocar seu nome se precisar de poder. Finalmente, revela a Yu que ele não é totalmente humano, sendo pelo menos 10% outra coisa, sugerindo experimentos humanos. Yu fica totalmente confuso com isso, então Azura o aconselha a não confiar em nenhum humano, pois eles são piores do que demônios ou vampiros. Yu pergunta a ela sobre o que está falando, mas ela não explica mais nada e forma o contrato entre eles. Yu abre os olhos e se vê de volta ao salão da cerimônia de contrato, onde Guren o parabeniza por ter passado no teste. Acontece que Kimi já completou sua cerimônia de contrato e ganhou seu exército infernal. Yu pergunta sobre Yoichi. Todos olham para o lado. Yu vê Yoichi dormindo. A alucinação leva Yoichi ao quarto da infância, onde sua irmã o abraça. Passos são ouvidos subindo as escadas. Ela o esconde debaixo da cama e diz para ficar quieto. Não importa o que aconteça. Ele protesta, mas ela se levanta e logo um vampiro entra. Levanta-a e a mata. Após beber seu sangue, ele a solta e sai. Yoichi, aterrorizado, vê o corpo da irmã, mas ela abre os olhos e diz que revive em sua memória mais íntima. Ao perguntar se ela está viva, ela o puxa e diz friamente que está morta. Quando ela o solta, ele se volta para o seu eu atual e pergunta quem ela é de fato. Ela responde que é o demônio que ele convocou para fazer um contrato para vingar sua irmã. Mas, depois de examinar o coração dele, ela não conseguiu encontrar nenhum traço de desejo de vingança e só sentiu emoções que o demônio odeia, como amor e compaixão. Yoichi protesta, dizendo que quer vingar sua irmã, mas ela afirma que ele está mentindo e que está aliviado por sua irmã ter morrido em vez dele. Ela então acrescenta que ele só quer paz para seus entes queridos, sem causar derramamento de sangue, e que nenhuma vingança pode ser realizada com esse tipo de coisa. Ela diz que odeia pessoas assim e que, portanto, ele deveria deixá-la se vingar em seu lugar. Em um instante, ela enfia a mão no peito dele, e eles se olham sem jeito, até que o demônio diz que ele nem tentou revidar, e que uma pessoa assim não merece ser seu mestre. No salão de cerimônia, um som estrondoso de repente sacode a sala, e Yoichi se levanta e se teletransporta para cima deles. Guren reconhece que Yoichi falhou no teste e agora está possuído pelo demônio, então ele ordena que Yu e Kimi lidem com esse problema. Como primeira tarefa, o possuído Yoichi convoca Igbo e começa a atirar flechas neles. Enquanto Yu se esquiva delas, ele pergunta a Guren como ele espera que eles lutem contra um companheiro. Guren não entende o que ele quer dizer, pois não considera mais Yoichi uma pessoa. Então diz a eles para matar o demônio e acabar com o sofrimento de Yoichi. Quando Yu protesta novamente, Guren fica furioso e diz para ele não levar a empresa Moon Demon como uma piada, e que ele precisa fazer o que é necessário como soldado, porque Yoichi não voltará de qualquer maneira. Conflituosos, Kimi e Yu sacam suas armas infernais e trocam um olhar de conhecimento entre si. Kimbi se lança contra o demônio enquanto desvia as flechas que se aproximam com suas espadas duplas. Ele golpeia o demônio, mas ele o bloqueia com seu arco e o derruba. Ao mesmo tempo, Yu ataca por trás, o que pega o demônio de surpresa, permitindo que Yu o desarme.
Yu sorri depois disso, mas Guren grita que ele não deve baixar a guarda porque o demônio está em Yoichi, e não na arma. Kimi dispara para cima para atacar novamente, mas Yu pergunta se Kimi pretende matar Yoichi, o que causa um momento de hesitação nele, e ele cai. O demônio zomba deles por não conseguirem matar Yoichi, mas Yu ignora suas provocações e grita para Yoichi sair dessa e não deixar que o demônio o derrote. Suas palavras caem em ouvidos surdos, e o demônio invoca outra arma, e eles vão para o segundo round. Shino finalmente se cansa, e pede a Guren que não os faça matar Yoichi, e que ele foi longe demais. Guren se mostra surpreso com o fato de Shino ter perdido a atitude fria de sempre, e se pergunta se ela passou a gostar desses caras. Ele então diz a ela para terminar o trabalho se ela se importa tanto assim. Yu faz um último esforço para trazer Yoichi de volta, mas o demônio puxa outra flecha e começa a rir. Mesmo assim, ele se rende porque não pode matar seu amigo, e acrescenta que mesmo Yoichi, que perdeu sua família como ele, também nunca pode matar um amigo. Por fim, ele joga a espada, chocando Kimi e Shinoa, que agem. O demônio aponta a flecha e quase atira, mas Guren grita para Yoichi não se esconder como fez com a irmã, e agir para proteger o amigo. O corpo de Yoichi congela ao lembrar do sacrifício da irmã. Mas agora, ele estende a mão para fora da cama, decidido a ser forte e ajudar seus entes queridos. Ele grita para o demônio dar poder para destruir inimigos, e dessa vez, funciona. Yoichi retoma o controle e chora, abraçando Yu, que o conforta. Yuren chuta Yu no estômago por demorar, deixando-o confuso. Shino pergunta se era isso que ele esperava, mas ele finge indiferença e diz que não se importaria se uma criança morresse. Então, ele se aproxima de Yoichi e diz que a vingança não deve ser sua motivação, mas sim proteger amigos importantes. Ele dá a mesma lição a Yu, dizendo para deixar a antiga família e aceitar essa unidade como sua família, dedicando-se a eles. Depois, ele volta à sua personalidade leve e os recompensa por conseguirem um braço infernal e trabalharem em equipe, enviando-os para a frente de batalha, linhas. Ele explica que os vampiros têm sido muito ativos na região de Kansai e estão planejando recuperá-la. Então, todos vão investigar a área. Naquela noite, Yu sonha com Mika, que lhe diz que continuará a assombrar seus sonhos até encontrar a resposta para o motivo de tê-lo abandonado. Ele então se transforma em Azura, que o tenta a lhe dar sua alma quando ela se romper, prometendo vingar-se dele. Nesse momento, o alarme toca e felizmente ele acorda daquele sonho chato. A primeira coisa que ele faz é brincar com sua espada, que ele mantém ao seu lado na cama. Ele veste seu uniforme do exército imperial pela primeira vez em muito tempo e sai para o serviço. Enquanto pensa em como fará justiça a Mesha, ele chega à estação de metrô em ruínas, onde Shinoa já está esperando por ele. Juntos, eles entram no trem. Quando Yu lhe pergunta por que ela está aqui, ela responde que está aqui para lhe dar ordens sobre a missão em Shinjuku. Ele pergunta se vai poder matar vampiros quando chegarem lá, mas ela o desencoraja a pensar em uma arma de fogo tão cedo pela manhã. Ela explica que é mais importante que eles fortaleçam sua defesa, o que deixa Yu muito aborrecido, e ele decide ignorá-la. Quando chegam a Shinjuku, Shino apresenta seus títulos de membros da Moon Demon Company aos guardas do local, que zombam. Yu olha para eles com descrença porque parecem crianças. Yu zomba de Shin-Oh por parecer uma Aloli, ao que ela responde que ainda tem muito espaço para crescer, pois sua irmã era alta e bonita. Yu fica surpreso ao saber que ela tem a irmã dele pela primeira vez, mas ela esclarece que está morta como todas as outras irmãs da série. Vendo que Yu se sente mal por ela diz que é normal ter perdido um ente querido, considerando que eles vivem em um mundo tão trágico. Quando os portões de Shinjuku abrem, eles ouvem uma garota reclamando para Guren sobre estar com novatos. Ao se juntarem a Kimi e Yoichi, ela reclama de estar na unidade de extermínio de vampiros desde os 13 anos e é embaraçoso estar no mesmo nível que Lu. Além disso, a liderança da equipe vai para Shino, por quem ela tem ódio, achando que Shino é uma loli mais bonita. Após perceber que todos estão aqui, Gura diz que Mitsuba se juntará a eles, e Shin-Oh aceita friamente. Mitsuba parece prestes a ser possuída por um demônio, e os dois apontam suas armas infernais um para o outro, forçando Guren a intervir e ameaçar com confinamento solitário. Quando se acalmam, Guren apresenta Mitsuba M ao grupo e enfatiza que, ao saírem, devem trabalhar juntos. A equipe é essencial, ninguém voa sozinho. Pelo menos 5 pessoas são necessárias para sobreviver a ataques de vampiros. Yu age como lobo solitário, mas Mitsuha lhe dá um chute surpresa que ele bloqueia com a mão. Seus reflexos rápidos a impressionam, e ela concorda em ensiná-lo, apesar de Guren não ter pedido. Na primeira missão, a equipe vai a um distrito onde pessoas são reféns, os vampiros são usados como bolsas de sangue pessoais. Após libertá-los, vão para Shinjuku. No caminho, Yoichi fica encantado com a cidade em ruínas.
pois é sua primeira vez fora da zona do exército imperial. Ele pergunta a Yu sobre ser guarda fora das barreiras, mas Mitsuka interrompe, dizendo que os cavaleiros perto da barreira são como moscas pequenas, e os que eles enfrentarão aqui são de outra categoria, e por isso, devem sempre permanecer em formação e manter vigilância constante, a menos que queiram morrer. Eles chegam à estação onde esperam encontrar o assentamento, mas parece não haver sinal de vida humana, até que uma menina começa a gritar e corre em direção a eles. Atrás dela, um cavaleiro parecido com uma aranha a está perseguindo. Ela grita por socorro e tenta mudar de direção pulando uma barricada, mas o monstro a segue e o faz voar em sua direção, fazendo com que ela caia. Yu imediatamente tenta intervir, mas Mitsuga ordena que ele pare, dizendo que é uma armadilha dos vampiros que estão contando com a interferência deles. No entanto, Yu não suporta ficar parado vendo uma criança morrer, então ele sai correndo para salvá-la de qualquer maneira. Mitsuka corre atrás dele, mas Shino detém Kimi e Yoichi, dizendo que detecta vampiros vindo atrás deles. Enquanto isso, Yu alcança o cavaleiro, que encurralou a garota na beira de um penhasco e está prestes a devorá-la. Ele impede que seus tentáculos a ataquem e diz a ela para fugir. Depois que ela foge, Mitsuha chega e corta um dos braços do monstro com seu braço infernal em forma de foice. Imediatamente após atingi-lo, elas veem um grupo de vampiros vindo atrás delas. Mitsuha explica que os vampiros usam pessoas aleatórias como isca para atrair os monstros e capturar humanos que os ajudem, para que possam lidar com essas ameaças humanas. Os 3 vampiros cercam Yu e o atacam de uma só vez. Ele consegue se esquivar da maioria dos golpes, mas quando um deles faz um corte raso em seu rosto, ele convoca Azura para emprestar seu poder, fazendo com que uma nuvem negra afaste os vampiros, e marcas comecem a se formar em sua pele. O cavaleiro ataca enquanto ele não está prestando atenção, mas Kimi felizmente aparece a tempo e faz um ferimento profundo em o monstro, seguido por uma flecha disparada por Yoichi, que derruba o braço restante. Finalmente, Mitsuga dá o golpe fatal em sua cabeça. Os vampiros que veem isso acontecer percebem que são da unidade de extermínio de vampiros e decidem pedir reforços, mas Yu interfere balançando sua espada, o que envia uma onda de choque que os derruba. Mitsuga o manda parar antes que ele possa continuar, dizendo que eles precisam recuar, mas um dos vampiros acaba chamando-os de gado patético, o que aciona Yu. Um dos outros vampiros percebe que Yu parece estar com problemas e diz ao anterior para se acalmar. Da mesma forma, Shinoa apoia a decisão de Mitsuga e convence Yu a recuar porque eles estão em território inimigo. Depois que eles fogem, Mitsuga dá um tapa em Yu por sua imprudência, que colocou todo o esquadrão em perigo. Yu explica que não poderia deixar uma pessoa inocente morrer, mas aceita seu erro e pede desculpas. Naquele momento, a menina salva devolve a jaqueta de Yu e agradece. Ele diz que é dever protegê-la, apesar de Mitsuka ter gritado por salvá-la. O Ru de Duas Faces se aproxima e diz gentilmente que o exército imperial cuidará dela. Após sua saída, Shino aconselha Yu a ser paciente com Mitsuga por causa de seu passado sombrio, que é um segredo. O esquadrão leva a menina para sua casa, onde lhe pedem informações sobre o local onde os vampiros se escondem com os reféns humanos. Ela fica em silêncio por algum tempo, o que leva Yu a dizer que ela não precisa dizer nada se estiver desconfortável, e que é suficiente para eles se ela apenas viver a vida com um sorriso. Mitsuga fica irritado com sua atitude piegas, e vai embora. Por fim, a garota responde que os vampiros estão usando a estação Sando como esconderijo para criar humanos. No dia seguinte, indo para a estação de Sando, Kimi pergunta sobre os civis capturados. Mitsuba diz que agora a prioridade é derrotar os vampiros. Chen-Oh acrescenta que, se os vampiros estiverem alertas e armados, terão que recuar. Ao descer as escadas, Chen-Oh explica sua estratégia. Ela lembra que devem esperar 7 vampiros, mas provavelmente estão dormindo, então podem atacar de surpresa. Ao entrar, encontram crianças tristes e cansadas com o mesmo uniforme branco que Yu usou na cidade subterrânea. Mitsuga é a primeira a ir ao andar onde os vampiros devem estar. Kimi se pergunta por que os bonecos não fogem quando os vampiros não estão olhando. Mas Shino e Mitsuga dizem que o lado de fora está cheio de monstros e que eles recebem proteção dos vampiros em troca de darem seu sangue. Quando chegam ao andar, não demora muito para que um vampiro camuflado apareça, e o esquadrão imediatamente saca sua arma sob o comando de Mitsuga. No entanto, antes que Mitsuya possa dar mais ordens, Yu entra em ação e apunhala o vampiro diretamente no peito, e instantaneamente, ele o vaporiza. Mitsuka não suporta a audácia e vai bater nele, mas ele agarra a mão dela e diz para ela parar de reclamar tanto porque ele não agiu por conta própria. E simplesmente atacou. Após as ordens de Mitsuka para sacar e se certificar de que o inimigo estava desarmado, ele a puxa para si, o que a faz corar. Mas acontece que ele estava tentando afastá-la de outro vampiro que apareceu no local. Ele trava espadas com o vampiro no momento certo e o chuta de volta, depois do que ele grita animadamente que está esperando por esse momento há 4 anos.
Em seguida, atacam um ao outro, e Yu dá um golpe que atravessa o vampiro e o vaporiza também. Mitsuka fica chocado com sua demonstração de grande força, enquanto Kimi, com ciúmes, tenta argumentar que ainda é mais forte que Yu. Enquanto Mitsuga olha para eles perplexo, Shino ressalta que Guren provavelmente criou esse esquadrão com a esperança de que Mitsuga pudesse ensinar a Yu e Kimie uma ou duas coisas sobre trabalho em equipe. Mitsuga respira fundo e os repreende para que se organizem e possam caçar os 5 vampiros restantes. Depois de vagar por algum tempo, eles são confrontados por todos os vampiros ao mesmo tempo. Eles estão prestes a dar as mãos quando Mitsuga percebe que um dos vampiros sorri para ela, fazendo com que ela perceba algo. Está desligado. Mas antes que ela possa fazer qualquer coisa, o vidro atrás deles se quebra, e mais 3 vampiros entram, um dos quais agarra Mitsuga pela garganta. Ela pergunta como pode haver 8 deles quando lhes foi dito que havia apenas 5 no local, ao que o vampiro que a estrangula pergunta, brincando, de quem ela ouviu essa informação. Mitsuka se lembra do momento em que o garoto lhes contou a informação, e se recorda das lágrimas que caíram por seu rosto, fazendo-a perceber que os vampiros a fizeram mentir para eles. O vampiro ri da facilidade com que os humanos podem se voltar contra toda a sua espécie só para salvar um ente querido. Mitsuka diz aos outros que a deixem para trás e corram, mas obviamente ele não ouve, e começa a lutar com um vampiro. Quando ele trava as lâminas com um deles, o outro usa a abertura para atacar pelo lado. Mas Yoichi o impede atirando uma flecha em sua mão. Mitsuga observa impotente os membros de seu esquadrão lutarem contra os vampiros. Quando Yu é ferido na perna, ela tem um flashback do momento em que um de seus companheiros anteriores morreu nas mãos de um monstro para salvá-la, e começa a chorar enquanto implora para que eles parem. Yu, no entanto, é um verdadeiro chato, e sozinho, derruba um vampiro após o outro até chegar a Mitsuga e atacar o vampiro que a está segurando. Quando ela se dá conta, Yu a está carregando para um lugar seguro. O esquadrão então se reorganiza em um círculo, de costas um para o outro, para enfrentar os vampiros juntos. Quando Mitsuga dá a ordem de extermínio, o esquadrão vence as probabilidades e dá uma surra nos vampiros. Depois disso, eles pedem reforços do exército imperial para libertar as crianças reféns. Por fim, a garotinha de antes chega ao local e pede desculpas a Yu com lágrimas nos olhos. Ele a segura gentilmente pelo ombro e diz que ela não precisa se desculpar por nada, pois fez a coisa certa ao tentar proteger seus amigos. Depois de se despedir da garota que se reúne com seus amigos, ele é abordado por Mitsuga, que lhe pergunta se é verdade o que Shino disse sobre ele ter deixado sua família para trás na cidade subterrânea dos vampiros. Ele diz a ela que não se meta em sua vida e começa a se afastar. Mas ela pede que ele pare e esclarece que não acha que ele tenha sido no erro. Yu responde que não se importa se estava certo ou errado, pois os deixou para salvar sua vida. Mitsuka fica vermelha de vergonha ao tentar perguntar sobre como ele a salvou antes, mas não consegue falar e sai frustrada, dizendo que ainda o odeia. No dia seguinte, Yu fica impressionado com a habilidade de Kimi de ligar um carro, já que não vê um desde que foi levado para a cidade subterrânea. Quando o motor liga, ele perde a cabeça e implora a Kimi para dirigir, mesmo sem saber. Kimi diz que lhe dará uma aula depois, o que o oprime. Kimi, não acostumado com gentileza, diz para parar. Quando Kimi se distrai para informar sobre o carro, ouve-se um estrondo e vem Yu bater o carro em um poste até tombar. Como se isso não bastasse, ele dá ré no carro a toda velocidade e quase atropela Kimi, mas ainda tem a coragem de dizer que você os levará até Shinjuku. Finalmente, Kimi assume o volante, e eles começam a viagem em direção ao ponto de encontro Shinjuku. No caminho, Yuki ouve o som dos monstros cavaleiros do apocalipse, e pergunta se eles deveriam ir investigar, mas Kimi argumenta que se eles pararem para lutar agora, continuarão lutando sem parar. No entanto, Mitsuga logo percebe que os sons estão vindo de Shinjuku. Então, Shin-O ordena que todos fiquem em alerta máximo. Quando chegam a Shinjuku, eles ficam alarmados ao ver a cidade inteira coberta por uma camada de fumaça. Eles avistam um vampiro vindo em sua direção. Então Kimi se prepara para pisar no freio. Mas Yu reconhece que o vampiro é um nobre, e diz a ele para não parar. O esquadrão sai em disparada do carro em aceleração, mas o vampiro o detém com as próprias mãos, e casualmente, joga os destroços contra eles. Yoichi dispara uma saraivada de flechas contra o alvo, mas desvia todas elas com um único golpe de sua espada. Em seguida, ele envia uma violenta rajada de vento que Shino mal consegue desviar com sua foice. Shino ordena que os outros tomem cuidado porque esse vampiro tem uma arma de classe 1. Mas, antes que ela perceba, ele já está atrás dela e lança um ataque. No entanto, Yu de alguma forma chega a tempo e desarma o inimigo. O vampiro sorri enquanto dá um passo para trás, e admite que Yu é muito boa para uma humana. Naquele momento, 2 outros vampiros chegam, e Yu pergunta se eles devem se retirar. Chenil responde que duvida que os vampiros deixem, e que eles precisam lutar até ficarem à beira da possessão demoníaca. Felizmente, os novos vampiros informam ao nobre que Lord Ferret estava esperando por ele na linha de frente. Ao ouvir, ele decide deixar o esquadrão ir, mas promete vingança na próxima vez. Yu tenta argumentar, mas é humilhado quando o nobre aparece atrás dele.
Após os vampiros saírem, Shinho cai aliviado por sobreviverem. Mas Yu está irritado por ser tratado como brinquedo, mesmo com um braço infernal. Shino explica que, como ele tem uma arma da série Black Demon, provavelmente pode se equiparar a esses vampiros aprendendo algumas maldições, mas isso não importa porque ela e os outros ainda morrerão, pois são mais fracos que ele. Ela enfatiza que essa é a razão pela qual eles precisam trabalhar em equipe, e que esse encontro foi uma boa lição para eles. Ela diz que o lado bom é que pelo menos ninguém morreu, e pela primeira vez, Yu sugeriu uma retirada. Ela agradece por salvar sua vida, e concorda que Yu se preocupa com os amigos. Esses elogios deixam Yu tímido, e ele para de falar. Ao chegar a Shinjuku, o território do exército imperial é invadido por vampiros, que capturam aviões e recriam o 9/11. Com a barreira destruída, mais aviões e helicópteros chegam, causando estragos, e um míssil é disparado contra Yu e os outros. Após se protegerem, Yoichi vê muitos atiradores disparando flechas explosivas nos helicópteros e pergunta se tem o mesmo braço infernal. Mitsuga diz que são versões mais fracas, chamadas Runic Arms. Yu se irrita por não ser ele quem fala e chama a atenção quando um helicóptero atira. Todos escapam, mas os vampiros descem para lutar. O esquadrão, juntamente com os outros soldados, trava uma dura batalha contra os sugadores de sangue, mas eles estão em grande desvantagem por causa do helicóptero irritante que continua fazendo ataques aéreos. Yoichi tenta abatê-lo, mas um vampiro vem atrás dele, sendo impedido por Shino. Quando seu campo está livre, Yuichi dispara uma flecha e derruba o helicóptero. Yu e Kimbi formam uma dupla icônica ao derrubarem muitos vampiros juntos, e logo todos os vampiros daquela área foram eliminados. Depois disso, eles são recebidos pelo Cabo Nagai, da unidade de segurança de Shinjuku, que fica super aliviado ao ver a Moon Demon Company aqui para ajudar. Ele os informa sobre a situação desoladora na barreira do West End, que foi infiltrada pelos vampiros. Ele acha que o esquadrão de contra-ataque não vai durar muito mais, e que o pessoal da Moon Demon Company é a melhor chance de manter a situação sob controle. Ao ouvir isso, a equipe concorda em ser escoltada até o West End por Nagai. Enquanto isso, Mika observa em silêncio o derramamento de sangue nas linhas de frente com o alegre Lord Ferod ao seu lado. Ferod tenta mexer com ele dizendo que estar aqui deve lhe trazer lembranças de sua vida com Yu no orfanato, e que se ele tiver sorte, encontrará Yu no campo de batalha muito em breve. Mika ainda pleiteia o quinto, e observa os outros vampiros beberem o sangue dos soldados mortos com repulsa. Farid percebe e sugere que ele também mate sua sede no meio da batalha, pois, quando eles retornam à cidade subterrânea, é proibido beber sangue diretamente de humanos. Mika finalmente rompe o silêncio para chamar a atenção de Farad para a besteira que ele fez, apontando como ele bebeu seu sangue várias vezes. Farad responde que Mika é o único que estava se matando na esperança de conseguir a arma e o mapa de sua casa. Mika se arrepende totalmente desse plano estúpido porque Ferid sabia o tempo todo e acabou matando sua família. Ele decide que já está farto de Farad e começa a ir embora, mas Farad o adverte sobre os perigos de não beber sangue por muito tempo. Isso leva Mika de volta a uma lembrança de 4 anos atrás, quando a princesa cruel o convenceu a beber o sangue de um humano para interromper o processo de envelhecimento e se tornar um vampiro imortal. No entanto, Mika se recusou porque preferia morrer a se tornar um monstro como ela. Quando ficou claro que ele não cederia, a princesa revelou que, se ele não bebesse sangue, ele se transformaria em um demônio sem mente. Ele se recusou mesmo depois disso, então ela cortou o braço e ofereceu seu próprio sangue para ele beber, o que fez o coração de Mika acelerar. No final, ele jogou fora o copo cheio de sangue, mas, quando ela se afastou frustrada, ele viu algumas gotas de sangue caírem do braço dela e não conseguiu mais superar sua tentação. Ele agarrou o braço dela e começou a beber seu sangue, exatamente o que ela queria, para usá-lo como cão para sempre. No presente, Mesha pega um frasco com 10 dias de sangue cruel e bebe, pensando que tem 10 dias para achar Yu. Enquanto isso, Yu e a equipe são levados para a barreira do West End de Shinjuku. Antes de chegarem, Shinoa diz aos novatos que terão sua primeira aula de treinamento. Agora você acha que ela perdeu a cabeça porque eles estão a minutos de entrar em um campo de batalha? Mas Shino e Mitsuha elaboram que, pelo incidente anterior com os Nobles, deve ser óbvio que eles não têm chance em uma guerra real, apesar de terem a série de armas infernais Black Demon. Shino, então, pega seu estoque de drogas e explica que essas pílulas são melhoradores de desempenho, que aumentam a sincronia entre o consumidor e seu demônio. Segundo ela, com uma pílula, alguém fica 5 vezes mais forte. Yu quer logo virar viciado em crack e toma 10 de uma vez. Mas Shino avisa que as pílulas têm efeitos colaterais e que tomar 3 já espalha suas entranhas. Até 2 pílulas causam trauma grave e podem levar à morte por choque. Por isso, usuários tomam só uma.
Mitsuha acrescenta que os efeitos duram apenas 15 minutos, depois dos quais a pessoa fica em uma posição vulnerável. Depois de ouvir essas palavras reconfortantes, ela entrega a cada um deles um estoque próprio. Yu pergunta por que ela não deu essas pílulas antes, quando encontraram os nobres, ao que ela diz que eles teriam morrido de qualquer maneira, pois leva 10 segundos para as pílulas fazerem efeito, o que teria sido tempo suficiente para o nobre matar todos eles. Logo depois, o caminhão deles é tombado depois que balas disparadas de um helicóptero estouram os pneus. Depois que Yu se recupera, ele percebe que o cabo Nagai ainda está dentro do caminhão, inconsciente, e tenta arrastá-lo para fora. Shino vê que o helicóptero está voltando por segundos, então corre para ajudá-lo, mas Nagai não se mexe. O helicóptero dispara sem parar enquanto se aproxima cada vez mais, mas Kimi e Mitsuga saltam no último segundo e bloqueiam as balas com suas armas. Yoichi dispara uma flecha contra o helicóptero, mas ele se esquiva e lança alguns mísseis até que ele o acerta com outra flecha. Yu e Shinoa conseguem puxar o cabo para fora logo antes de um dos mísseis atingir o caminhão, e todos correm para se proteger. Depois que os escombros se acomodam, Yu e Shino se encontram em um túnel do metrô, com o cabo Nagai ainda na Terra dos Sonhos e os outros em lugar nenhum. Felizmente, Kimi grita por eles do outro lado das pedras. Yu pergunta se tem saída, e Kimi confirma. Shin-Oh os instrui a ir para a linha de defesa. Yu e Shin-Oh levam o cabo para uma base temporária para atendimento médico, onde descobrem que ele sobreviverá. Lá, descobrem que Guren está na linha de frente de West Shinjuku, lutando contra o comandante, Lord Ferret, e suas tropas, e emitiu uma ordem para o esquadrão deles. Informe como reforço imediatamente. Essa é uma luta crucial, pois o lado que vencer ganhará o resto da guerra. Eles pensam em como se reagrupar com os outros quando Yu ouve uma discussão entre os soldados, porque um deles está com muito medo de lutar contra os vampiros novamente, e se recusa a levar suas tropas para uma zona de guerra ativa, onde há apenas 3 membros da unidade de extermínio de vampiros, que ele considera apenas crianças. Isso soa muito familiar para Yu. E ele pergunta se os 3 membros de que ele estava falando eram 2 caras em uma loli. Quando o soldado confirma, ele pergunta onde eles estão lutando, e o soldado diz que é no Shinjuku Central Park. Ao ouvir isso, Yu diz ao soldado que eles cuidarão disso, e que ele deve levar suas tropas para a linha de defesa. Quando ele se afasta, Shino o segue e diz que ele está agindo como um idiota, porque eles não sabem ao certo se aquelas pessoas são Kimi ou Mitsuga. Yu e Yoichi devem priorizar as ordens de Guren para reforços, pois ele precisa de ajuda contra a força inimiga. Yu ignora isso e segue em frente. Correndo para o parque, Yu agradece a Shino por acompanhá-lo, e ela responde que são uma família. No parque, veem os outros 3 enfrentando muitos vampiros. Por fim, eles são cercados pelos vampiros, e apesar de lutarem bem, Kimi está prestes a perder a vida por causa de um vampiro que ataca por trás, mas felizmente, ele aparece no momento certo e bloqueia sua espada. Ele e Shin-Ho roubam a cena, limpando instantaneamente o chão com os vampiros. Quando todos os inimigos são derrotados, Kimi pergunta por que eles vieram, porque foi decidido que eles se encontrariam na linha de defesa. Yu acha difícil fazer contato visual com ele, então Kimi garante que eles não morrerão tão facilmente e que ele deve ter fé neles. Yu se desculpa no início, mas depois diz que se a mesma coisa acontecesse em outra ocasião, ele apareceria novamente. Kimbi está prestes a bater nele por não tê-lo ouvido, mas Yu explica que não é porque ele não confia neles, mas porque ele quer estar sempre ao seu lado. Nesse momento, a chuva para e o sol brilha, renovando sua energia para lutar. Na linha de frente, Guren traz os melhores da companhia de demônios da lua contra o comandante, Lord Farid, e seus asseclas. Ferid manda separar os humanos de Guren para que ele e Mika lidem com ele. Porém, Metia diz a Ferid que pode enfrentar Guren e saca sua espada. Suas espadas se chocam repetidas vezes enquanto eles fazem o Ultimate Parkour. Uma vez no chão, Guren embainha sua espada e vai em direção a Mecha para colocar um talismã em sua testa que detona ao seu comando. Mecha sai ileso e olha com desprezo para Guren por usar uma magia tão antiga para tentar derrotar um vampiro. Farad, que está observando de cima, fica maravilhado com a força de Mika, mas o adverte que sua arrogância o colocará em apuros. Mecha percebe que está preso por fios finos colocados pela Moon Demon Company, enquanto Guren distraía. A senhora puxa, mas Meki escapa, sem ver Guren atrás. Guren tenta um golpe mortal, mas Ferid protege Mika e empurra Guren. Guren nota que os vampiros são fortes e precisa de outra pílula para ter chance. Seus companheiros tentam impedi-lo por medo de que ele morra, mas ele ressalta que morrerá com certeza se não o fizer. Ele então pede a Maika que lhe dê 20 segundos para que os medicamentos façam efeito, mas Maika se transforma no Flash e aparece bem na frente dele, fazendo-o cair de bunda no chão, fazendo Guren perceber que estava se segurando antes. Farid então percebe que os reforços estão se aproximando rapidamente, então Mika decide acabar com esse show estúpido e esfaqueia Guren. O reforço acaba sendo nosso esquadrão falso,
e Yu vê Guren bem na frente de seus olhos porque não consegue chegar lá rápido o suficiente. Furioso, ele grita em voz alta e ataca o agressor, que se vira e percebe que é Yu. Ao mesmo tempo, Yu vem correndo e atravessa sua espada em um Mika vulnerável. Mas assim que o faz, ele também reconhece seu antigo melhor amigo. Os dois se olham em total choque quando Guren grita para Yu ativar rapidamente sua maldição demoníaca e matar Mika. Quando Yu não obedece, Guren pega sua espada do chão e faz isso sozinho, mas Mesha salta para longe. Guren então dá um soco em Mika por ter mexido manualmente na bolsa e exige saber por que ele não matou o vampiro, mas Yu não consegue falar naquele momento. Guren começa a tossir sangue, mas empurra Yu quando ele tenta checá-lo. O resto do esquadrão também o alcança e pergunta por que ele não ativou sua maldição. Finalmente, Yu revela que o vampiro é Mika, que é sua família. Ele se aproxima lentamente de Mika enquanto chora, perguntando se é realmente ele, e Mika faz o mesmo. Ferid, de forma desagradável, os coloca na terceira roda e pergunta o que Mika está planejando fazer, já que Yu provavelmente foi manipulado pelos humanos ao seu redor. Mika responde que salvará Yu, mas Farad aponta o fato óbvio de que Yu é um humano, e suas espécies não podem coexistir. Ele sugere que Yu vire vampiro, mas Mika o agarra, ameaçando matá-lo se tocar em Yu. Ferid ri e oferece ajudar a cuidar dos humanos para que Mika salve Yu. Mika vê Yu cercado pelo esquadrão, e percebe que Yu acha que são amigos, mas na verdade o usam. Crowley, o nobre vampiro, chega com ajudantes e pergunta a Ferid o que deseja. Planos a fazer. Farad decide capturar a unidade de extermínio de vampiros para transformá-los em gado. Ao ver tantos nobres, Gura sabe que eles não têm chance e ordena que todas as tropas se retirem para a segunda linha de defesa. Yu protesta porque não sabe o que fazer com seu último membro da família, Mika. Mas Yoichi e Shino o convencem de que não é hora de pensar nisso e começam a fugir. Ferit se concentra em Yu, dizendo que não é permitido fugir. Yu saca a espada, mas Ferit é mais rápido e aparece atrás dele. Yu balança a espada freneticamente, gritando que ele é o motivo da morte de sua família. Farad desvia dos ataques de Yu, dizendo que ele é rápido, mas inexperiente. Guren tenta emboscá-lo, mas Ferid some e reaparece atrás dele, dando um chute que deixa Guren fora de combate. Farad segue com um soco no estômago, e o idiota do Yu revela seu ataque surpresa ao gritar antes. Assim, Farad desaparece quando Yu estava prestes a esfaqueá-lo, e vem por trás dele para sugar seu sangue. De repente, seu braço é cortado, e isso acaba sendo feito por ninguém menos que Mesha. Mika se aproxima de Yu e pede que ele deixe tudo e fuja com ele. Yu não tem a menor ideia do que ele está falando, e pergunta por que ele está com Ferit. Mesha não dá uma resposta, mas o pega e vai embora. Yu tenta várias vezes perguntar a Mika o que ele está fazendo, mas ele só dá respostas vagas, como se Yu precisasse fugir porque os humanos o estão enganando. Irritado, Yu se força a sair dos braços de Mika, e quando eles se encaram, ele pergunta se isso significa que Mesha não é mais humano, e se a culpa é dele por ter fugido. Mesha nega, e insiste que tudo o que importa é que eles fiquem juntos. No entanto, Yu se recusa porque não pode deixar seus amigos para trás. Naquele momento, Yu ouve os gritos de Shinoa e se volta para vê-la sendo estrangulada por Crowley. Ele vai ajudá-la, mas Mika o impede e pede que ele não olhe para trás, pois não há nada para ele ali. Kimi, que tenta salvá-la, também é imobilizada, e, um a um, todos são capturados pelos nobres vampiros. Yu tenta chegar até eles novamente, mas Mika o agarra com força e implora para que ele entenda. Mas ele não entende por que deixar os vampiros beberem o sangue de seu amigo, então derruba Mesha com força. Porém, é tarde demais, e todos têm seu sangue sugado, fazendo você gritar de dor. Mika verifica se ele está bem, mas ele não está. Um olho fica vermelho e sangra. De repente, ele está em um lugar paradisíaco com Azura, que diz que Mika está certo e deve se afastar dos humanos porque, quando for tarde demais, ele perderá sua humanidade. Nesse momento, os céus acima dele se abrem e trombetas sinalizam a chegada de criaturas semelhantes a anjos. Azura percebe que esse é o momento em que o monstro dentro de Yu será liberado de volta ao mundo real. Yu continua gritando enquanto uma força negra irrompe de seu corpo como um fungo zumbi. Mesha percebe que isso confirma que os humanos estavam de fato fazendo experiências com ele, e pede desesperadamente que Yu se acalme e venha com ele. No entanto, ele parece ter enlouquecido e começa a caminhar lentamente em direção aos nobres. Primeiro, ele mira em Crowley e com um movimento de seu braço, destrói todos os prédios à sua frente, mas Crowley consegue fugir. Ele então prende Blades com ele, o que faz com que Crowley voe contra um prédio e saia pelo outro lado. Yu o segue e balança sua espada algumas vezes até dar um chute no estômago de Crowley e bater no chão, o que faz com que a terra entre eles se eleve em uma torre de formato suspeito. Isso destrói a área ao redor e deixa para trás uma cratera gigante. Depois de ver toda essa destruição, Ferit pergunta a Guren o que exatamente ele criou, mas Guren finge ignorância.
Ferichi o acusa de conduzir experimentos humanos por ganância, mas ressalta que essas coisas sempre acabam saindo do controle e dando errado para os humanos. Enquanto isso, o zumbi maligno Yu se aproxima de um Shino aterrorizado, enquanto murmura que precisa eliminar todos os pecadores. Guren grita para Shino trazer Yu de volta. Ela ativa seu braço infernal, mas é desarmada. Yu quase a esfaqueia, mas Mika intervém e é esfaqueado, dizendo a Yu para não matar humanos. Shino pergunta por que ele a salvou, mas Mesha a manda calar-se. Mesha percebe que seus ferimentos não cicatrizam, e Yu empurra a lâmina mais fundo. Cheno abraça Yu com força e implora para que ele pare. Yu começa a gritar novamente e solta Mika para esfaqueá-la, mas aos poucos, a força negra ao seu redor desaparece. Finalmente, seus olhos voltam ao normal, e ele desmaia, enquanto Shino o segura com preocupação. Mika amaldiçoa os humanos por terem feito isso com ele. Buren afirma com orgulho que esse espetáculo foi seu trunfo, mas Farid rebate dizendo que não conseguiu nada. Buren sorri e diz que isso fez toda a diferença, o que faz com que Farid se torne cauteloso, e ele percebe o atirador à distância. Isso permite que ele escape da morte por muito pouco. Mas, a essa altura, todos os nobres estão cercados por centenas de soldados do exército imperial. Finalmente, um homem se aproxima de Guren, elogia-o pelo trabalho e diz para ele deixar o resto com a família Hiragi, enquanto o exército cuida dos vampiros. Shino olha para Guren com desconfiança e diz que gostaria de fazer algumas perguntas a ele mais tarde, mas ele se recusa terminantemente a recebê-la e vai embora. Alguns dias depois, Shino faz justiça com as próprias mãos e tenta entrar em uma masmorra restrita. Quando é impedida pelos guardas, ela pergunta a eles para que serve esse lugar. O primeiro guarda se recusa a responder, mas o outro argumenta que esse lugar é um segredo aberto para as tropas em Shinjuku, e portanto, não há mal algum em contar a ela. Ele explica que essas masmorras são usadas para sondar os pontos fracos dos vampiros. Shino parece ter esperado algo assim, então Ash pede para ser levada para dentro. Quando a recusam novamente, ela mostra o brasão de Hiraju, que imediatamente os leva para o vinho. Depois de abrirem o portão para ela, perguntam por que ela continua sendo uma simples sargento, apesar de fazer parte da família Hiragi, que controla o exército imperial. Ela responde que é porque não tem interesse nas disputas de poder do exército, que acabaram matando sua irmã. Ao entrar, ela passa por algumas masmorras antigas até encontrar uma porta de interesse que, ao atravessar, leva a um laboratório gigante e sofisticado, no qual dezenas de cientistas estão realizando experimentos desconhecidos. Ela entra na sala de controle principal, onde encontra Guren e o encurrala para um interrogatório. Ele tenta fazê-la ir embora, mas ela o confronta sobre as pílulas especiais que ele a fez dar a Yu. Ele disse que Yu precisava de remédios por seu braço infernal único, mas agora, ela acha que os remédios o transformaram em monstro. Guren admite a experimentação humana e a acusa de ser Knavi, ou fingir ser, pois ela deveria saber que a humanidade está em risco com vampiros e cavaleiros do apocalipse, e que experimentos como os braços infernais são vitais para a sobrevivência. O sonho de Guren é a sobrevivência, mesmo que isso cause algumas mortes. Guren então a acusa de só se importar tanto porque tem uma queda por Yu e diz para ela sair. Quando ela sai, Guren revela que os efeitos das drogas durarão mais 5 dias e que ele acordará depois disso. Os dias passam, e Yu finalmente acorda e encontra Yoichi dormindo em uma cadeira ao seu lado. Sentindo a mudança, Yoichi acorda imediatamente e fica emocionado ao ver Yu recobrar a consciência. Ele corre para chamar todos, mas Yu está confuso e pergunta o que houve. Yoichi diz que ele ficou em coma por 7 dias, mas todos estão a salvo, o que alivia Yu. Ele percebe que Mika está viva e chora. Shino chega e o conforta, dizendo que o choro é natural por se reunir com seu familiar. Yu enxuga as lágrimas e pergunta o que aconteceu depois que ele ficou inconsciente, ao que ela explica que os reforços chegaram em massa, mas eles só conseguiram capturar os vampiros comuns e pouquíssimos nobres, sendo que a maioria deles escapou. Ele pergunta o que aconteceu com Mika, e ao ver a hesitação de Shinoa, pede que ela lhe conte a verdade, pois tudo o que ele quer saber é se ele está vivo. Ao ouvir isso, ela revela que ele foi levado pelos vampiros. Yu lhe agradece, e de repente, agarra seu pescoço e pergunta como ela conseguiu esse ferimento. Ela começa a corar e gagueja dizendo que um vampiro a mordeu. Nesse momento, Mitsuga entra na sala e testemunha a cena do SUS, o que faz com que ela fique com ciúmes e afaste Shino. Depois de esclarecerem a situação, Yu percebe que até Mitsuga tem o mesmo ferimento. Finalmente, Yoichi traz Kimi, que tenta agir de forma casual ao recebê-lo de volta, mas Shino é rápida em expô-lo por estar sempre checando Yu, enquanto ele estava em coma. Yu agradece ao time por serem seus amigos. Eles dizem para ele parar com a pieguice e descansar, garantindo que estão de folga até ele se recuperar. Sozinho, ele pensa na sorte de seus amigos e Mika terem sobrevivido. Mika pensa o mesmo sobre Yu, e ambos prometem salvar o outro, sem saber a verdade da situação. Grande plano em andamento. Se gostou do vídeo, deixe o like
e se inscreva para não perder mais histórias. Até logo!